Câmara de Vereadores prestou homenagem aos 75 anos da Sociedade Recreativa Vitória. Aprovados projetos que auxiliam o processo de regularização fundiária em Jaraguá. O presidente Anderson Kastner anuncia a criação de um novo programa institucional. Esses assuntos e outros destaques você vai rever a partir de agora. E a Câmara de Vereadores realizou sessão solene em homenagem aos 75 anos da Sociedade Recreativa Vitória. A sessão solene em homenagem aos 75 anos de fundação da Sociedade Recreativa Vitória, no bairro Rio da Luz, foi proposição do vereador Celestino Klinkowski. Segundo o parlamentar, a intenção é valorizar a história da sociedade. Estou feliz de ter trazido a sessão itinerante da Câmara de Vereadores aqui para o Rio da Luz Vitória, até para também haver a integração entre a comunidade e a Câmara de Vereadores. Assim, eles que nunca têm a oportunidade de estar lá na Câmara de Vereadores, conheceram hoje o trabalho que a Câmara de Vereadores executa a nível de município. E eles merecem, né? São 75 anos, onde começou-se lá atrás com muita gente se dedicando e atualmente hoje esse pessoal levando essa tradição, trabalhando para que a tradição alemã não morra. A nossa cidade é muito forte nisso e a Câmara de Vereadores não poderia deixar de fazer essa homenagem, essa justa homenagem. São 75 anos, muita coisa passou, a gente relembra dos nossos antepassados, a emoção no peito é grande, mas eu acho que foi um dever cumprido, todo mundo gostou, ex-presidentes gostaram, fundadores admiraram, gostaram muito, acredito que o sucesso foi alcançado e foi muito bom, muito obrigado. Foram aprovados aqui na Câmara projetos que auxiliam no processo de regularização fundiária aqui no município. A Câmara de Vereadores aprovou em votação única, por unanimidade, na sessão itinerante da quinta-feira, 2 projetos de lei conexos, de autoria do Executivo. Segundo o diretor de Habitação Luiz Fernando Almeida, que acompanhou a sessão, os projetos são de fundamental importância no sentido de facilitar o acesso a novos projetos, principalmente quanto à regularização fundiária de muitas áreas do município. O presidente Anderson Kastner anunciou a possibilidade da criação de um novo programa institucional aqui na Câmara de Vereadores. Kastner deve apresentar um projeto de lei prevendo a criação de um novo programa institucional voltado para a educação política e cidadania. Os alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental serão os beneficiados. O programa atenderá os estudantes da rede municipal, estadual e particular. Entre as atividades estão a visita ao Poder Legislativo e a participação de palestras sobre política e cidadania. E alunos da escola Julius Karsten participaram de uma sessão aqui na Câmara de Vereadores na terça-feira. A unidade recebeu a equipe do programa em meados do mês de maio e nesta segunda etapa, os estudantes vieram até o Poder Legislativo para acompanhar a sessão e entregar as reivindicações da comunidade. 3 alunos utilizaram a tribuna para apresentar as sugestões do bairro e uma pesquisa realizada pela escola sobre violência contra a mulher. A gente trouxe o projeto que é sobre a violência contra a mulher, que é uma coisa que a gente vem lutando dentro da escola e é aqui que precisa acontecer, não é só dentro da escola, só em sala de aula, porque a gente sabe que onde acontece realmente é aqui que a gente precisa ter voz e precisa falar sobre. Para os vereadores, o contato com os estudantes também é importante. Quando eles trazem essas reivindicações, a gente vê como eles estão conectados realmente com o bairro, com a necessidade. As necessidades deles, geralmente, a grande maioria são colocadas, são trazidas por nós, todos os vereadores aqui. E o Câmara Conto com Você esteve nessa semana no Santo Estevão. Na segunda-feira, dia 11, foi a vez dos alunos do bairro Santo Estevão, extensão da Escola de Educação Básica Jardim Lense, participarem da palestra do programa Câmara Conto com Você. Cerca de 21 alunos do 3º ano do ensino médio acompanharam atentamente a apresentação da equipe da Câmara de Vereadores sobre as atribuições e competências do Poder Legislativo. Os estudantes também discutiram questões importantes relacionadas ao exercício da cidadania e puderam conhecer um pouco mais sobre como acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores.
A aluna Ana Carolina Borchardt afirmou que teve a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas sobre política. Pelo menos agora a gente sabe como votar e como saber se a pessoa é boa para o cargo ou se ela não é. Esses alunos participarão de uma sessão na Câmara de Vereadores no mês de agosto, momento em que poderão acompanhar de perto as discussões dos parlamentares jaraguaenses. Representante da AMA participou da sessão da Câmara Mirim nesta quarta-feira. A sessão ordinária da Câmara Mirim, na quarta-feira, teve a presença da presidente da Associação dos Amigos Autistas, AMA, Tânia Krause. O requerimento foi do Mirim, Felipe Almeida Durães. Tânia falou sobre as atividades da entidade em Jaraguá do Sul e esclareceu dúvidas sobre o autismo. O líder de governo aqui na Câmara, vereador Pedro Garcia, destacou nessa semana os projetos da Anvale aqui para a região. O vereador Pedro Garcia relatou na sessão ordinária da terça-feira, na Câmara Municipal, os trabalhos realizados pela Anvale nos últimos anos e que serão realizados em breve. Esse foi um pedido feito ao líder de governo na sessão do dia 5 de junho. Garcia ressaltou que a entidade tem 60 projetos em andamento e 46 que já deram entrada. O vereador Eugênio Jurazek sugeriu nessa semana lombadas pré-moldadas para algumas vias aqui da cidade. Na sessão de terça-feira, Eugênio Jurazek afirmou que esteve reunido com o prefeito Antídio Lunelli e o secretário de Planejamento e Urbanismo, Eduardo Bertoldi, nesta semana. Um dos assuntos da conversa foram as lombadas na cidade. Jurazek sugeriu aos administradores que as lombadas sejam pré-moldadas. E Jaraguá do Sul terá verba parlamentar para a compra de ambulâncias. Isair Moser informou que uma verba extraparlamentar do senador Paulo Bauer foi liberada para a compra de 2 ambulâncias em Jaraguá do Sul. O valor total chega a R$340 mil. E a mudança da farmácia básica foi comentada nessa semana aqui na Câmara de Vereadores. Ronaldo Magal informou que a farmácia básica que atende os bairros Chernevski e Amizade irá mudar de endereço por 2 meses. A farmácia ficará no Pama 1, na rua Jorge Chernevski. A mudança ocorre por conta da alocação de uma médica residente que ocupará o espaço da farmácia, que fica no posto de saúde Germano Homburg. Ela vai trabalhar por 2 meses no local e, após esse período, a farmácia básica voltará a seu lugar de origem. O vereador pediu atenção durante a semana para obras de drenagem que estão sendo feitas em uma rua lá do bairro Ribeirão Cavalo. Arlindo Rincos relatou que os moradores da rua Leodato José Garcia, no bairro Braço Ribeirão Cavalo, o chamaram para reclamar da drenagem da via. Essa é uma rua que está sendo asfaltada pela prefeitura atualmente. Segundo o parlamentar, o esgoto da rua está passando por dentro do terreno de um morador do local. Ele espera que algo seja feito o quanto antes. Pedro Garcia lembrou que o problema é antigo e que o executivo já está providenciando um projeto para solucioná-lo. Pedro Garcia falou também durante a semana sobre como está o processo para a troca de lâmpadas aqui na cidade. Pedro Garcia também informou aos demais parlamentares que a prefeitura está mapeando os locais que precisam de nova iluminação. Segundo ele, a administração municipal tem a intenção de trocar 4.000 lâmpadas velhas de tungstênio por lâmpadas novas de LED. A troca deve ocorrer em breve. E as áreas onde há mais movimento e mais necessidade de iluminação serão as contempladas. Garcia lembra que, ao todo, a iluminação pública de Jaraguá tem cerca de 36.000 lâmpadas. O Câmara Ponto com você esteve também durante a semana no Colégio Jangada. Foi na manhã de quinta-feira, dia 14. Cerca de 25 estudantes puderam acompanhar explicações referentes às atribuições e competências da Câmara de Vereadores, assim como entender as funções dos legisladores municipais. Eu acho muito legal quando incentivam e levam essas informações para as escolas e para as aulas para adicionar no nosso conhecimento o que está acontecendo no nosso município. Os alunos ouviram ainda informações sobre a importância do voto, exercício da cidadania e como fazer para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo.
todos devem estar cientes disso, porque é a nossa vida que está em jogo. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar a situação. No segundo semestre, esses alunos participarão de uma sessão na Câmara de Vereadores, momento em que poderão acompanhar mais de perto o funcionamento de uma sessão legislativa e ainda poderão fazer uso da tribuna para elencar algumas solicitações aos parlamentares. Os vereadores aprovaram na quinta-feira uma moção que pede recursos para os bombeiros voluntários aqui da cidade. A moção de apelo é de autoria do vereador Ronaldo Magal, subscrita também pelos vereadores Arlindo Rincos, Ademar Winter, Jackson Ávila, Isair Moser, Eugênio Jurazek, Celestino Klinkowski e Anderson Kastner. A moção pede a destinação de recursos de R$ 35 mil para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, Corpo de Bombeiros Voluntários, para equipar o veículo Scania de uso da corporação em atendimentos de ocorrências. O presidente da Sociedade Sem Câncer participou da sessão da quinta-feira aqui na Câmara. A solicitação foi do vereador Marcelino Carlos Gruner. A presidente da Sociedade Sem Câncer, Maria do Carmo da Silva Reis, falou sobre as atividades da entidade. Fundada em 2006, a organização não governamental tem, entre seus objetivos, fornecer aos portadores de neoplasias informações sobre seus direitos, prestando ainda apoio jurídico e psicológico, realizando exames em eventos da cidade e fornecendo alimentação especializada para os pacientes oncológicos, de forma gratuita para os cadastrados na ONG, mediante receita médica. O vereador Eugênio Jurazek ressaltou na quinta-feira novamente a sua preocupação com relação ao maruim nas comunidades do interior. O vereador Eugênio Jurazek ressaltou novamente a sua preocupação com os problemas causados pelo maruim no interior do município. Segundo ele, para resolver a questão, parcerias devem ser firmadas junto à Secretaria de Agricultura. É alarmante, né, a quantidade de maruim que tem e está prejudicando toda a sociedade, escolas, pessoas de idade. Eu acho que a gente está dando um passo muito grande junto com a Secretaria da Agricultura, né, e para trazer a laboratória para Jaraguá do Sul. E estamos aí brigando para que se faça cada vez mais rápido, né? Esse laboratório estava em Joinville, não deu resultado. Estamos também em buscar emenda parlamentar em Florianópolis, junto com a agricultura, e vamos até o fim. Jaime Negerbon apoiou o colega. Os agricultores sofrem tanto lá no interior, os nossos alunos e quem vai na creche também, os nossos idosos, estão sendo muito prejudicados pelo esse maruim. Então nós temos que estar em conjunto para combater essa praga, com certeza. Estes são os principais assuntos aqui no Câmara em Destaque. Acompanhe os trabalhos do Legislativo através dos nossos meios oficiais de comunicação ou aqui mesmo na sede da Câmara, no centro. Até a próxima edição.